Senhores, bom dia a todos. Senhores, bom dia a todas. Hoje nós vamos começar uma matéria nova. Essa matéria tem uma coisa que eu gosto muito. Para entender essa matéria de verdade, nós vamos ter que dialogar com alguns conteúdos trabalhados no ano passado. Grandes navegações, Reforma Protestante de Martinho Lutero. Vocês lembram dessas duas matérias? Vocês lembram? Para a gente ter um entendimento do que está aqui nas minhas costas, é necessário a gente lançar a mão de alguns conceitos e contextos daquela explicação. Tudo bem? Qual é a proposta dessa aula? Vamos trabalhar, seu Miguel. Leia para mim, seu Miguel. A colonização inglesa da América. A colonização inglesa da América. Eu não sei se vocês sabem disso, por exemplo, se eu pego a colonização portuguesa, a colonização de Portugal na América, ela deu origem a um país. Qual o país? Brasil. Concordam comigo? A colonização espanhola, por exemplo, deu origem aos nossos vizinhos. Por exemplo, alguém dá o nome de algum vizinho? Oh, mas vocês não falam esse nome hoje, velho? Argentina, é verdade, mas justo hoje. Peru, Paraguai, Venezuela, Chile, os nossos vizinhos que falam espanhol, correto? Mas eu pergunto para vocês, a colonização inglesa, que não é portuguesa e não é espanhola, a colonização inglesa, ela deu origem a um país. Imagina, eu pergunto para o meu 8º ano, a colonização inglesa na América deu origem a qual país? Podem falar. Estados Unidos da América. Meus amigos, eu pergunto para vocês, por que é tão importante que nós que somos brasileiros, nós vamos estudar, por que é importante o estudo da colonização inglesa da América? Por quê? Alguém pode me dizer? Meus amigos, é impossível, escutem que eu vou falar para vocês, é impossível entender um mundo moderno, politicamente, economicamente, militarmente, sem falar dos Estados Unidos da América. Os Estados Unidos, meus amigos, é a nação mais rica do planeta Terra. É a nação mais forte do ponto de vista militar. Mais do que isso, vocês sabem que depois que a América se libertou, vocês sabem que a América era uma colônia e depois ela se libertou. Por isso que nós temos um campeonato chamado Libertadores da... Por isso que existe Libertadores da América. Por quê? Porque a América, em um momento, ela expulsou Portugal, expulsou a Espanha e expulsou a Inglaterra. A libertação da América. Vocês devem saber, meus amigos, que a independência dos Estados Unidos, ela foi anterior à independência do Brasil. O Brasil teve a sua independência, gente, em 1822. O Brasil se libertou de Portugal, 7 de setembro, correto? Os Estados Unidos, gente, se tornaram um país independente no ano de 1776, ou seja, antes. Então, por exemplo, quando o Brasil ele fez sua independência, qual foi a maior inspiração do Brasil? A independência dos Estados? Se eles puderam, nós também vamos fazer. Então percebam, os Estados Unidos, gente, ele se tornou uma espécie de modelo. Mais do que isso, depois que tudo aconteceu, a política dos Estados Unidos acabou influenciando o mundo inteiro, inclusive o resto da América. Por exemplo, vocês vão saber disso ano que vem. Nós não conseguimos estudar, por exemplo, a ditadura no Brasil militar, se nós não estudarmos a influência dos Estados Unidos no processo de ditadura. Então percebam que estudar os Estados Unidos é estudar o quê? Um país que é uma referência para o bem ou para o mal no mundo todo. Alguma dúvida, senhores? Mas antes de começar a matéria em si, eu queria dar uma analisada nessa cartografia. Ó! São crianças, por acaso? Vem até aqui na frente, aqui, por gentileza, aquela moça. Vem até aqui, por favor. Qual é seu nome, linda? Maria Eduarda, tudo bem? Segure na régua.
Ainda bem que não é a régua que esse menino apresentou pra gente, aquela coisa pavorosa. Meu amigo, que coisa pavorosa. Vamos continuar. Aqui nós temos, filho, o planeta Terra, correto? O planeta Terra, para quem não sabe, gente, ele é descrito nessa cartografia, ele tem uma coincidência com a composição do corpo humano. O planeta Terra ele é feito por 70% de água e os outros 30% são os continentes, correto? O corpo humano, segundo a ciência, nós temos 70% de líquido e o restante, que são os tecidos dos ossos, eles são os outros 30%. Querida, onde está a América? Por favor, no mapa. Onde está o continente americano? Vocês concordam com ela? Sim. Me fala onde está a América do Sul. A América do Sul é a parte de cima ou a parte de baixo, senhores? A América do Norte. Ótimo. Onde Portugal e Espanha colonizaram? A parte de baixo ou a parte de cima? Aponte de novo. Onde se deu a colonização inglesa? Alguém pode dizer onde ela deve apontar? Onde ela tem que apontar? Por favor. Alguma dúvida, senhores? Está claro para vocês? Em termos de localização do mundo, vocês sabem de que região eu estou falando, correto? Vamos continuar. Meus amigos, o ano passado eu expliquei para vocês que houve um movimento na Europa que a gente vai dar o nome de expansão marítima ou também conhecido como grandes navegações. Que movimento foi esse? Você pega a burguesia europeia, você pega a Igreja Católica Europeia, você pega os reis que eram monarcas absolutistas. Eles se uniram. Se uniram para quê? Para desbravar o oceano. A burguesia, não sei se vocês lembram, ela queria se livrar da influência da Itália, queria dar a volta para chegar nas Índias. Vocês lembram disso? A burguesia. A Igreja Católica estava enfrentando o quê? A reforma protestante? Estava perdendo fiéis. Vocês lembram disso? Os reis queriam aumentar o seu espaço territorial. Então, o que o rei, a burguesia e a igreja começam a promover? Um movimento chamado Grandes Navegações. Vocês lembram disso? É esse movimento que vai trazer os europeus a colonizar a América. Tudo bem até aqui? Pergunta: quais foram os dois primeiros países que implementaram as grandes navegações? Fale mais alto. Espanha e Portugal. Portugal e Espanha. Vocês lembram disso? Devo ter explicado para vocês que os dois chegaram quase ao mesmo tempo. Se você for pegar Cristóvão Colombo pela Espanha, 1492. Portugal, Pedro Álvares Cabral, 8 anos depois, 1500. Os caras chegaram então praticamente, quase teve uma treta. Vocês lembram disso? Vocês lembram disso? Porque os dois queriam ser dono. Um não admitia a posse do outro. Responde uma pergunta para mim, por gentileza. Senhor evangelista, como foi que Portugal e Espanha resolveram esse problema sem ser uma guerra? Que tratado? Explique melhor o que foi esse tratado de Tordesilhas. Foi dividir o continente para cada lado. Ele acertou, gente? Sabemos que a Igreja Católica chamou os dois governos e fizeram um acordo. Olha, uma parte fica para Portugal, outra parte para a Espanha. Até aqui está claro para vocês? Meus amigos, mas eu quero fazer uma pergunta para vocês. As terras novas, as notícias se espalharam. A Europa inteira ficou sabendo que novas terras foram encontradas. Essas terras foram divididas entre apenas Portugal e Espanha através do Tratado de Tordesilhas. Vocês acham que os outros países europeus, como Inglaterra, Holanda, França, gostaram disso? Eu quero, por exemplo, hoje é o aniversário da Maria Rita. Eu trago um bolo para a sala de aula. Com Maria Rita, convido minha amiga Maria Lívia
convido meu amigo Rian e meu amigo Brian. Vamos comer o bolo. Ah, e a gente, professor? Vocês não. O bolo é nosso. O bolo é só nosso. Vocês vão gostar? Foi exatamente esse não que a Europa disse. Países como Holanda, França, Inglaterra, guarde isso. Eles não aceitaram o Tratado de Tordesilhas. Não aceitaram. Inclusive tem até uma anedota, não tem como saber se isso é verdade, mas conta-se uma história. Dizem que o rei da Inglaterra mandou pegar uma Bíblia. Aí deram uma Bíblia na mão dele. E ele perguntou assim, ó, alguém aponta para mim aqui na Bíblia onde Deus falou que as novas terras são só de Espanha e Portugal. Então o cara estava o quê? Questionando, ele não estava aceitando. Deu para entender? Meus amigos, como essa parte da América já estava sendo colonizada por Portugal e Espanha, a Inglaterra voltou os olhos para onde? Para a América do Norte. No ano de 1585. Eu quero que vocês entendam isso. O domínio português começou em 1530. Vocês lembram disso? O domínio da Inglaterra, a primeira tentativa foi em 1585. Bem depois, ele vai mandar as primeiras embarcações. Essas embarcações vão chegar aqui na América, onde é hoje os Estados Unidos da América. Eles vão fazer uma colônia chamada Virgínia. Mas eu vou dizer para vocês, essa primeira tentativa, ela fracassou. Por que não deu certo? Faltou tudo. Faltou recurso financeiro, faltou organização, mas sobretudo uma coisa aconteceu. Os indígenas, meus parceiros, os caras chegaram, filho, não aceitaram. Mas eu pergunto para vocês, aqui eu quero saber a opinião de vocês. Os indígenas, eles não aceitaram. Eles destruíram Virgínia. Eles botaram os ingleses para correr. Eles expulsaram. Existe uma narrativa que diz que os indígenas, eles eram maus. Que os indígenas, eles erraram. Que os bonzinhos eram os ingleses. Essa narrativa é uma narrativa justa? Não. Por que não é justa? Porque eles invadiram a terra dos indígenas. Fale de novo. Eles queriam invadir a terra dos indígenas. É isso mesmo, Maria Rita? É isso mesmo, Miguel? Eu quero fazer uma pergunta para você. Você mora numa casa. O seu pai viveu nessa casa. O seu avô viveu nessa casa. O seu bisavô, o seu tataravô, todo mundo viveu nessa casa. Essa casa é da sua família. E aí chega um maluco e fala assim, mano, sai fora que a casa é nossa. Você vai aceitar? Você vai ficar bravo. Você vai lutar? Foi exatamente isso que os indígenas fizeram. Então a gente precisa entender o contexto aqui. A Inglaterra queria colonizar. Não deu certo porque essa primeira tentativa faltou dinheiro, faltou organização, mas sobretudo a resistência dos povos indígenas. Eles não aceitaram nesse momento. Não que eles vão aceitar depois, mas eles não aceitaram e lutaram e venceram. Deu para entender? Meus amigos, a Inglaterra percebeu que precisava se organizar melhor se quisesse. O tempo passou. Início do século 17, 1600, 15 anos depois da primeira tentativa. O que a Inglaterra vai fazer? Vai criar duas empresas. Quem é que vai montar essa empresa? A burguesia? Os caras vão montar duas empresas. Que nome nós damos para isso? Companhias comerciais. Duas companhias comerciais. Qual o objetivo dessas duas empresas? A colonização. Vamos voltar lá e vamos colonizar. Deu para entender? Só que essas companhias, gente, era feita pela burguesia. Vai faltar dinheiro dessa vez? Vai faltar recurso? Vai faltar organização? Não. Só que tinha um problema. Como que essas empresas iam contratar pessoas para virem aqui? Porque o burguês ia vir não, filho. Não pensa que o burguês ia vir para trocar porrada com o indígena, não. Ele vai pagar pessoas para vir colonizar, correto? Como é que você vai atrair essas pessoas? Pensa comigo. Brian, mano, é o seguinte, tem emprego para você aqui, velho. Ô, professor, legal. Onde que é? Quando que eu começo? Ó, velho, só que o bagulho é o seguinte, velho. Você vai ter que pegar a embarcação aí. Você vai ter que deixar a sua família, vai ter que deixar seus filhos.
atrapalhar. A Lavínia tá aí hoje? Não veio hoje. Não, posso falar com a Larissa? Pode. Vai lá, Larissa. Caderno de matemática. Sem problema, professora, Bom sem dia, problema. gente. Bom dia. Brian, eu falo assim pra você, mano, tem emprego pra você. Quando, professor? Vamos começar, mano, só que nem aqui não. Você vai pegar a embarcação aí, um mês de viagem, barco caravela, pode naufragar, você sabe disso. Você vai ter que se despedir do seu cachorro, da sua mulher, do seu filho. E é o seguinte, velho, é o seguinte. Chegando lá, velho, você lembra o que aconteceu 15 anos atrás. Lá vai ter resistência, filho. Você pode morrer na flecha. Você pode virar uma peneira. Você vai aceitar um trampo desse? Você vai pensar 1000 vezes, não vai? Vocês entenderam a dificuldade de você atrair colono? Vocês entenderam qual que era a dificuldade? Essas empresas, elas queriam pessoas para vir colonizar, só que estava difícil, correto? Mas essas empresas vão descobrir uma coisa que vai atrair, que vai fazer você vencer seu medo. Você é um pobre, cara, você não tem uma terra. Você é um miserável. Você tem uma reguinha mole. Aquela reguinha de plástico que me ofereceram, sabe? Aquela lá. Traz essa régua aqui, deixa eu ver essa régua aqui. Traz aqui. Traz aqui essa régua. Traz essa régua. Deixa eu ver essa régua aí. Tá difícil, meu parceiro? Traz ela aqui. Eu vou pôr a régua, ela é assim, mas até para você carregar ela na mochila é melhor. Ela não quebra, essa aqui se você colocar ela pode quebrar. Essa aqui você pode dobrar e enfiar no bolso. E a hora que você coloca ela em cima da folha, ela fica retinha, não fica? Vocês aí, Maria? E até... Ó, até para dar uma... Vamos continuar. O que essas empresas vão prometer para atrair colono? O que as pessoas mais precisavam e queriam. O que é? Se você for e conquistar um pedaço de terra, essa terra é tua. Vocês entenderam o papo? Aí você vai pensar, pô, aí eu já posso... E inclusive posso falar o seguinte: você pode levar sua mulher, seu filho, você pode levar, a terra vai ser sua. Se você é uma pessoa da Inglaterra sem terra, cara, miserável, você vai aceitar a proposta. Deu para entender o que eu estou falando? Alguma dúvida? Isso é uma pergunta de avaliação. Qual foi a promessa que as empresas fizeram para atrair colonos? Professor, terra. Alguma dúvida, senhores? Que hora bate o sinal? 10. A última coisa que eu quero explicar para vocês. Com essa promessa, muita gente passou a vir. A colonização começou a dar certo. Eles começaram a empurrar os indígenas e matar muitos indígenas. A colonização inglesa começou o quê? A prosperar, dar certo. E aí, meus amigos, muita gente queria vir. Qual foi a estratégia usada? Não já tinha colono antigo já estabelecido? Esses colonos fazem o seguinte: você quer vir aqui para cá? Pode vir. Ah, mas eu não tenho dinheiro para pagar a passagem. Você pode fazer o seguinte: eu já estou aqui, tenho minha fazendinha. Eu vou pagar a sua passagem, você pode vir. Pode trazer seus filhos, sua mulher também. Você vem. Você quer ser colono que nem eu, não quer ser colono que nem eu? Só que olha o papo. Como você não tinha dinheiro para pagar a passagem, eu vou pagar a sua passagem. Só que quando você chegar aqui, na colônia, você vai trabalhar um tempo de graça para você pagar a sua passagem. Depois que você pagou, eu libero você e você vai atrás da sua terra. Deu para entender? Que nome que eles davam para esse tipo de colono que tinha que trabalhar um tempo na faixa para pagar a passagem? Servos temporários. Quem eram os servos temporários? Eram esses colonos que vinham, a passagem era paga por um colono mais antigo, eles ficavam um tempo trabalhando na faixa até pagar a passagem. Depois eles eram liberados. Tudo bem? Com trabalho. Você trabalha na minha terra de graça, porque eu paguei a sua passagem. A gente estabelecia um tempo, alguns meses, você vai trabalhar para mim de graça. Depois disso você pode sair, sua passagem está paga. Deu para entender, senhores? Com isso eu acabei essa parte da aula. Obrigado.